Bom, gente, depois que a gente finalizar esse nosso encontro, essa mensagem, a gente precisa entender algumas coisas. Entender que Deus tem um plano para a sua vida. Isso não é um chavão. Isso não é uma frase que os pregadores colocam diante do altar de Deus para a igreja. De fato, Deus tem um plano com você. Ele sonhou com você. Ele idealizou você. Você não é o acaso. Você foi gerado por Deus, pelo Espírito de Deus. Você foi sonhado por Deus. Então a gente precisa, no final desse encontro, dessa mensagem, entender que, como discípulos, nós temos com Deus uma missão. E discernir que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável para todas as áreas da nossa vida. E comprometer-se com essa vontade, como uma melhor opção para mim, para você e para nossa casa, para nossa família. E quando nós estudamos a palavra de Deus, minha gente, a gente percebe que cada um de nós é importantíssimo para Deus. Você ouviu aqui os louvores, você quando chegou, você foi atendido pelo time do apoio, pelo time do acolhimento. Se você chegou um pouquinho mais cedo, você viu aqui o coral louvando a Deus com a belíssima voz de cada corista. Você foi servido pela cantina para receber um cappuccino quentinho nesse Rio de Janeiro que está parecendo até São Paulo, né? Muito gelado. E tudo isso, gente, nos mostra que Deus precisa de todos nós. Deus precisa de você. Ele precisa de mim, e Ele sonhou com você, sonhou comigo. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que todos temos uma grande importância para o Senhor. Cada um de nós é tremendamente especial para Ele. Essa igreja sem você, ela não teria sentido. Você pode dizer amém? É você que mantém essa igreja de pé. É você que faz parte desse corpo. É você que vem em todos os encontros celebrar ao Senhor. É você que dizima, que oferta, que mantém toda essa casa, toda essa estrutura, tudo que nós podemos proporcionar uns para os outros. E é nesse sentido que Ele tem um plano específico, detalhado para cada criatura que nasce sobre a face da terra. Todas as pessoas. Hoje nós somos quase 250 milhões de habitantes no Brasil. Todas elas têm, nessa terra tão abençoada por Deus, chamada Brasil, Deus tem um plano com ela. E Deus precisa que você e eu entendamos, como discípulos, que nós fomos comissionados para declarar isso para as pessoas, para testemunhar na vida delas quão importantes elas são, que Deus tem planos com elas, que Deus tem sonhos para elas. Deus deseja então o melhor para todas as pessoas. E aí Ele se revela para nós, através do seu Filho, através da cruz, através do sacrifício. E o prazer de Deus e o desejo de Deus é que, através dessa revelação, todos nós andemos segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E o desejo dele, todos os dias, é revelar essa vontade muito clara e possível para todos nós. Minha gente, Deus nunca planeja coisas mais para você. Esse é um conceito
totalmente distorcido, ensinado muitas vezes numa plataforma de uma igreja, que Deus pesa a mão, que Deus estende a mão para ferir, para magoar, para oprimir. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nos comprou, que nos amou, que nos elegeu nele, que nos escolheu no amado. O Deus da Bíblia, o Deus que se relaciona com os seus discípulos, ele tem um compromisso com você. E o seu compromisso é estar sempre ao seu lado, dando a você a sua graça, transformando a sua vida diariamente, ajudando você com toda sorte de bênçãos, como diz Efésios no capítulo 1, versículo 3, nas regiões celestes. Em toda a esfera, Deus tem coisas boas para os seus filhos. Agora eu disse, né? Deus tem coisas boas para os seus filhos. Tem filho amado de Deus aqui? Diga aleluia. Pois é. E se você está me escutando, olha, Deus tem relacionamento com filhos. Embora Ele ame a todos, Ele quer se relacionar com os seus filhos. E para ser filho de Deus, você e eu tomamos uma decisão. Nós nascemos de novo. João, o Evangelho de João, Jesus teve um encontro com um homem muito sábio, e esse homem perguntou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, o que ele tinha que fazer para se tornar amado de Deus. E Jesus teve um bate-papo com ele. Jesus diz para ele: olha, necessário é você nascer de novo. E aí você conhece a história. E esse homem ficou confuso, embora muito inteligente. Ele pergunta a Jesus: como eu vou agora, adulto, ser gerado no útero da minha mãe? Que loucura é essa, Jesus? Mas Jesus estava falando para ele que ele precisava nascer no seu interior, no seu espírito. E essa é a primeira e fundamental coisa que você e eu fizemos. E se você ainda não fez, que está aqui conosco, ou está nos assistindo na internet, você precisa nascer de novo. E o primeiro passo, então, para você realizar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é reconhecer que você precisa nascer de novo. E nascendo de novo, você se torna agora um filho amado de Deus. Marcos, você me deixou um pouco confuso. Como eu vou nascer de novo? A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas aqueles que eram seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para você nascer de novo, é só você declarar com a sua boca, porque com a boca a gente confessa que Ele é o Salvador. Com a boca a gente declara e se rende a Ele, dizendo que a gente precisa dEle, que sem Ele a gente não pode fazer nada, que sem Ele na nossa vida a gente não tem razão para existir. E aí você fala e diz para Ele: preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso da Tua graça, preciso desse novo nascimento. E com a sua voz, com essa declaração da sua boca, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo vem e faz em você morada, casa. Você, a partir dessa declaração, você se torna filho amado de Deus, uma nova criação em Cristo Jesus. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que você
se torna uma nova pessoa. As coisas do passado não interessam mais para Jesus. O que interessa agora é quem é você nele. Uma nova criatura, nascida de novo. Você já nasceu de novo? Erga suas mãos e agradeça a Deus, porque você, como nascido de novo, você é filho, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Ele. É motivo de gratidão, é motivo de celebração, porque você, como eu, era perdido e fomos encontrados, fomos achados pela graça e nos tornamos agora amados do nosso Jesus. Graças te damos, Senhor. Rendemos a Ti toda a adoração nesse encontro matinal. Rendemos a Ti todo o louvor, porque somos Teus filhos. Fomos achados pelo Senhor. O Senhor nos alcançou com o Seu amor. E hoje podemos declarar que somos uma pessoa nova, recriada. A solução de todos os problemas que estavam na nossa vida, na nossa natureza, no nosso interior, aquele vazio que existia dentro de nós, foi totalmente preenchido pelo Espírito Santo. Porque a gente sabe muito bem que o vazio que estava dentro de nós é algo que ecoa do nosso interior, pedindo, clamando a presença amigável, amada do nosso Senhor na nossa vida. Além de nascer de novo, você se torna agora uma pessoa com uma sacada espiritual. Você começa a perceber que o mundo físico, através dos seus sentidos, do tato, da visão, da gustação, do olfato, da audição, ele está aí, você vive até nele, porque você também tem um corpo físico. Mas você sabe muito bem que, nascido de novo, você é equipado com uma percepção espiritual. Você começa a entender a dimensão de tudo que está ao seu redor. Você começa a ter uma visão do futuro. Você começa a entender quem é você em Deus. Você começa a entender os planos que Deus tem com você e com a sua casa, com a sua família. Você começa a entender por que você está nessa empresa, trabalhando nesse lugar, convivendo nessa sociedade, nesse ambiente que Deus tem colocado a você. Porque Deus te capacitou com essa percepção espiritual. E você pode agora, com esse equipamento no seu interior, você tem um radar que você identifica, você vê, você detecta a realidade, não somente do mundo físico, mas do mundo espiritual, que está precisando de amor, precisando ser captado por esse amor incondicional que também te alcançou. Você deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. E a Bíblia diz que agora você, como uma mulher espiritual, como um homem espiritual, você começa a entender que a sua luta não é contra a carne, que a sua luta não é contra o sangue, mas que a sua luta é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade. Que você foi chamado por Deus para ser um agente transformador, aonde Deus tem plantado você de segunda a domingo, todos os dias, você é esse agente transformador, libertador. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende isso, mas você que nasceu de novo, você entende, porque você é espírito. Você é um homem e uma mulher espiritual, sensível à voz do Espírito Santo, discerne as coisas pela ótica do Espírito, e discerne tudo com muita sabedoria.
Você se tornou agora uma pessoa cheia de comunhão e com uma vida muito diferenciada. A comunhão que você tem com Deus estabelece e se mantém a partir de uma vida pura. Você começa a identificar que a forma que você falava não é mais condizente. O jeito que você negociava não funciona mais. Tudo em você aponta para aquilo que é justo, para aquilo que é puro, para aquilo que é perfeito, porque você, cheio do Espírito Santo, nascido de novo, tendo o discernimento e uma visão espiritual, você entende que aonde você planta os seus pés, aonde você estabelece a sua vida, você está sendo um homem e uma mulher que está santificando aquele lugar, que está santificando a sua família, que está santificando a sua casa. E para que isso funcione, você nasceu de novo e você tem uma paixão incondicional pelo seu Senhor. Obrigado, Pai. É isso aí, é você. Por isso que a gente não tem problemas em obedecer a esse que nos chamou e nos amou. A gente tem o prazer de servir a Ele. A gente tem a alegria de dizer para Ele que a gente quer conhecê-lo mais e mais, que a gente decidiu, e por isso você está aqui nessa manhã fria, para os cariocas, né, que adoraria estar debaixo de um cobertor tomando chocolate quente. Você veio e trouxe as primícias para Ele. Você vem e traz a Ele a sua adoração, o seu sacrifício vivo, o seu corpo, a sua mente. E Deus se agrada disso. Deus fica envaidecido em ver você diante dele nessa manhã, reconhecendo que Ele é o seu Senhor, que para Ele você veio cantar, para Ele você veio ofertar, para Ele você veio adorar. Não foi uma agenda que você veio cumprir, não. Você veio a esse lugar porque você o ama, porque você está rendido a Ele, porque você já tem a verdadeira essência dEle. Você sabe que fazendo assim, a boa e perfeita vontade dEle, a cada dia se concretizará na sua vida. Você quer mais de Deus. Por isso você quer conhecer o que Deus quer. Você decide estar aqui em obediência, ouvindo e recebendo a revelação dEle. Oh, amados, glória a Deus. E a revelação dEle, a gente como discípulo já sabe. Deus se manifesta de várias maneiras, mas nesses últimos tempos, através da nova aliança, a melhor forma de Deus falar comigo, contigo, está atrelada a algumas coisas muito simples. E a primeira é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com você. Ela passa o pensamento, ela passa a visão, os assuntos, tudo que é pertinente a mim e a sua vida, na Bíblia está explícito ali para a gente seguir e termos uma vida cheia da boa e agradável vontade de Deus. As tuas decisões, as minhas decisões, não mais são tratadas e resolvidas segundo a nossa consciência humana, mas tudo que a gente faz, a gente tem um parâmetro, a nossa Bíblia, o nosso amado, que já estabeleceu na sua revelação da nova aliança, do Novo Testamento, preceitos e valores, mandamentos que vão fazer a cada dia eu estar alinhado, você estar alinhado com Ele, para receber dEle a boa, a perfeita e agradável vontade. Glória a Deus. Precisamos diariamente estar debruçado diante da palavra do Senhor. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela acerta a nossa rota.
Ele nos molda através da sua palavra. Na sua palavra a gente encontra palavras tão simples, mas tão fáceis de entender. Não faça isso, não diga aquilo, não se comporte assim como marido, não tenha essa postura como filho, não faça isso nos seus negócios, não faça isso com os seus vizinhos. Deus é claro. E se a gente quer viver e sermos a expressão máxima de Deus nessa terra, porque nascemos de novo, a gente precisa receber a clareza de Deus, a transparência de Deus. O mundo quer ver isso em você, o mundo quer ver isso em mim, e o mundo que a gente fala, você já sabe, é o sistema. As pessoas anseiam por pessoas verdadeiras. As pessoas estão buscando relacionamentos saudáveis. As pessoas estão buscando amigos. E aonde encontrar? Aonde procurar? Pessoas nascidas de novo são a melhor resposta para essas pessoas. Você é a resposta para essa pessoa que está angustiada, que não tem mais esperança nos relacionamentos, que não tem mais prazer na boa amizade, numa boa conversa, numa boa resenha de um futebol. Você é essa pessoa. A oração. Mas Marcos, de novo esse negócio, Bíblia, oração, pois é. De vez em quando a gente vai voltar sempre para o mesmo feijão com arroz. Como bom brasileiro, um feijãozinho com arroz bem temperado com alho, com cebola. A gente come com muito prazer, né? Botando a farinha então, tá me dando fome. Pois é. A oração é esse feijão com arroz, a Bíblia é esse feijão com arroz. A gente não precisa inventar mais nada, gente. A roda já foi inventada. O Evangelho é simples. E se você e eu vivemos essa simplicidade, a nossa vida, decola. Porque a gente está com a nossa prancha surfando na onda de Deus. E a onda de Deus é que se você nasceu de novo, se você vive em santidade, se você está entendendo os planos dele com você através da sua palavra, sabendo que você e eu como corpos fazemos parte de um grande projeto, o projeto da restauração dessa humanidade, fazendo o nosso papel, você vai ver a boa, a perfeita e agradável vontade dele acontecendo todos os dias na sua vida. E a oração é basicamente um gesto de comunhão, de relacionamento, de conversa. Como eu estou conversando com você, é assim que eu converso com ele todos os dias. Quando levanto, eu agradeço a ele. Agradeço a ele porque eu estou vivo. Porque se o fôlego de vida sair de nós, pronto. Se não me falha a memória, essa é uma matéria ontem no G1, né? Os cientistas descobriram que há uma coisa imperceptível na natureza, nas plantas, que é uma vida que gerou aquela planta, aquele ser. E a gente sabe muito bem que dentro de nós, o que foi gerado em nós foi o sopro, a vida de Deus, quando Ele nos formou. Quando você e eu fomos gerados lá no útero da nossa mãe. E aí quando você e eu nascemos, esse sopro dele veio sobre você e você está aqui de pé. Você está aqui porque esse sopro dele te mantém vivo. Simples assim.
Então eu dou graças todos os dias quando eu levanto e digo: Deus, obrigado porque a tua vida está dentro de mim. Oh, eu estou respirando. Obrigado por esse café com pão, com ovo. Obrigado, Senhor, por esse pão com manteiga. Nem sempre tem um ovo, mas tem um pão com manteiga. E quando não tem um pão com manteiga, tem pão com epa. Epa! Glória a Deus! Porque Paulo nos ensina em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que, como nova criação que somos, tudo que acontece conosco é para ser motivo de graças. Em tudo dai graças ao Senhor. Então que você seja grato a Ele pela sua salvação, seja grato a Ele pela sua igreja, seja grato a Ele pelo seu emprego, seja grato a Ele pela sua esposa, pelos seus filhos, seja grato a Ele pelo teto que te acolhe, pela cama que você deita e acorda todos os dias, seja grato a Ele. O salmista nos ensina, por isso que ele era chamado homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Ele diz: olha, eu renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Eu vou render graças ao Senhor de dia e de noite. Eu vou celebrar a Ele, eu vou exaltar a Ele. Ele me escolheu de trás da malhada. Meu pai tinha esquecido de mim, meus irmãos nem se lembravam mais de mim, mas Ele sabia que eu estava lá. E Ele falou e disse: olha, tem mais um. E Ele me escolheu. Lembre-se, Deus te escolheu, amado. Deus te proporcionou viver, e tem um propósito. Você e eu não somos, volto a dizer, um compositor nacional de muita fama escreveu que nós somos um acaso. E eu quero lembrar você: você não é um acaso, você é amado de Deus, você é um escolhido de Deus. Pode a tua mãe ter te rejeitado, pode o teu pai não ter dado nem o nome dele para você, mas você precisa entender que você tem um pai muito maior, um pai que te escolheu, um pai que te amou, um pai que está cuidando de você, um pai que cuida e coloca você no colo, um pai que te ama com amor incondicional. Deus, obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz por nós. Obrigado. E a oração é essa conversa que a gente tem que ter com Ele. É natural. Enquanto a gente era da antiga aliança, a gente não sabia orar, Foi por isso que o Pai Nosso foi escrito, Os discípulos chegaram e falaram: Jesus, como é que a gente ora? A gente não sabe. Mas você agora, com o Espírito Santo dentro de você, você tem prazer em falar: Deus, como eu te amo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. E esse Espírito motiva você a se relacionar com Ele, a agradecer a Ele, a celebrar a vida com Ele. E naturalmente, quando você vai tendo comunhão com Ele, mais e mais você vai percebendo, você vai sendo mais íntimo, mais sensível à sua voz, mais sensível ao relacionamento com Ele. Pela prática da oração, você e eu, no nosso espírito, na nossa mente, nós passamos a entender os planos que Deus tem para nós. E esses planos nunca serão frustrados. Deus está no controle. O cetro está na mão dele. Então não fique desesperado, não fique preocupado. Ele é o Senhor do teu dinheiro, Ele é o Senhor da tua saúde,
Ele é o Senhor da tua casa. Se você se rende a Ele, o cetro e o controle está com o Senhor. O salmista nos ensina isso e nos orienta a não ficarmos assustados nem atemorizados. Por que estás abatido, a minha alma? Mente. Por que se perturbas dentro de mim? E aí ele olha e fala assim: peraí, eu sei quem eu sou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem tem um plano comigo, eu sei quem me chamou para ser o que eu sou. E aí ele descansa no Senhor. Quando ele estava aflito, ele celebra e escreve: esperarei confiantemente no Senhor, porque esperando nele, ele vai se agradar da minha postura e ele vai se inclinar para mim. Você imagina isso? Deus parando a agenda dele e se inclinando para você. Pedrão, é isso que Deus faz todos os dias com a gente. O que você quer, meu filho? Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas inimagináveis que você nem imagina. Por isso que o salmista não tinha medo, não tinha tempo ruim para ele. Mas Marcos, esse cara fez tanta coisa estranha, coisas que nem eu faço. Pois é, mas uma coisa ele tinha que eu admiro: ele reconhecia quando errava, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era em Deus, e ele falava com um coração sincero para Deus. E a Bíblia declara: um coração contrito e quebrantado, esse Deus não deixa desolado. Se você tem um coração contrito e quebrantado, Deus fala assim: oi, e aí? O que você quer, Gabriel? Qual é o seu desafio? Às vezes para mim o desafio do Gabriel é simples, mas para ele é um grande desafio. Então Deus vai nos atender segundo a nossa proporção da nossa fé. Que você e eu possamos entender que a sua vida, a minha vida, está no controle de Deus. E pela prática da oração, nosso coração, a nossa mente passa a assimilar suavemente que o controle nunca deixou de estar na mão do nosso Senhor. Agora, para que isso aconteça, gente, eu preciso me moldar ao Senhor. Não é o Senhor que se molda a você, somos nós que nos moldamos ao modelo que é o Senhor. E esse modelo está simples e declarado na sua palavra: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Me busque e vocês me acharão. Se rendam a minha vontade prevalecerá através de vocês, e vocês serão vitoriosos. Sim, o segredo de uma vida vitoriosa é permitirmos que a nossa vontade, preste atenção, seja derrotada pela soberana e sábia vontade de Deus. Que você e eu, ao findar esse encontro, a gente possa cantar: meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer. Para isso eu entrego a minha vida e a minha vontade, porque a tua vontade é melhor do que a vida.
A tua vontade em mim vai me fazer prosperar. A tua vontade em mim vai me fazer decolar. A tua vontade em mim vai parar com que eu fique circulando e dando voltas e me perdendo e vagueando. É esse o desejo de Deus, que a gente saia daqui hoje entendendo, gente, que a nossa alma não tem mais controle. Ela até vai se levantar, mas você e eu precisamos, como lemos em Romanos 12, transformar essa alma pela renovação do entendimento da palavra, para que através dessa renovação diária, você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Marcos, e qual é o meu direito? Você pode repetir comigo? O meu direito é não ter direito algum. O meu direito é fazer a vontade daquele que me gerou, para viver os planos dele, os sonhos dele, porque os sonhos e os planos dele são melhor para toda a minha vida. Aleluia! Aleluia! Por isso que Jesus todo dia ele ia assinar a agenda dele com o Pai. Lembra o que Jesus fazia? Como um lugar em Israel tem muitos montes, e ele era uma pessoa pública, onde Jesus chegava, multidões queriam tocar, ouvir Jesus. Então ele rapidamente procurava um lugar a sós, para ele ouvir o que o Pai queria. Dica saudável para você: todos os dias ao amanhecer, fale com ele, diga: Pai, o que você quer de mim? Para que eu acordei hoje? Ô Marco, peraí, eu vou acordar amanhã para trabalhar. Isso é secundário. Você vai até trabalhar, mas no seu trabalho tem um propósito. No seu trabalho tem o seu chefe, que é uma vida que precisa de Jesus e precisa ver Jesus através de você. Através da sua vida, até você chegar no seu trabalho, Deus vai usar-te dentro do BRT, dentro do trem, dentro da van, para você revelar o amor de Deus para alguém. Que a gente possa todos os dias perguntar: qual é a agenda que tu tens para mim hoje? O que tu queres que eu faça? Era isso que Jesus fazia. Na oração sacerdotal ele diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um, você em mim, eu e você. João capítulo 17. Que você leia esse capítulo todo na sua casa, para a gente ganhar tempo. Mas você vai ver ali Jesus falando, né, o desejo dele, que nós vivamos aquilo que está no coração dele, na vontade dele. Porque para isso você nasceu de novo, para testemunhar com a sua vida. Medite então todos os dias nisso. Ocupe-se com coisas que valerão a pena. Absorva todo o significado da sua vida. Você tem um propósito, você tem uma missão, você foi chamado para Deus, e você tem algo a realizar para esse Deus, como discípulo do Senhor. Que o bom senso, fator muito importante em todas as suas decisões, possa ser aplicado na sua vida. Que você seja, através do bom senso, guiado e dirigido pelo Espírito Santo.
porque aí não vai ter tempo ruim, não vai ter estresse. Você não vai ficar desesperado quando chega dia 15, dia 10, dia 5. Esses dias são caóticos, né? Dia 20. Você não vai ficar desesperado. Por quê? Porque a sua vida está nas mãos do seu pastor. E a gente vai pregar hoje à noite, na noite de Santa Ceia, o bom pastor que deu a sua vida por você, Ele não te deixará. Ele declara através do salmista Davi: eu sou o seu bom pastor, eu dou a vida por você, eu estou com você, eu sustento você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estou contigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Você preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, símbolo do Espírito Santo, e eu fico cheio de alegria. Esse é o nosso Deus, o Deus da nova aliança, o Deus que nos enviou Jesus, para que a gente testifique todos os dias quem Ele é, através de nós. Que esse bom senso, dirigido pelo Espírito Santo, possa comunicar tudo quanto Deus quer realizar através de nós. Não esqueça nas horas difíceis, porque elas vêm e a gente sabe disso. Como maduros que somos, e se ainda não alcançamos essa maturidade, a gente precisa entender que esse é o propósito divino, que nós amadureçamos como igreja. E nessas horas de decisão é muito importante a gente pensar com a mente de Deus, a gente não pensar com a nossa razão, mas a gente exercitar a nossa fé, a gente exercitar a confiança daquele que tem todo o controle, daquele que diz na sua palavra que a minha vida está escrita na linha da palma da mão dele. Então, se a minha linha da vida determina um prazo, eu quero seguir esse propósito até o fim, como disse o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate e acabando a carreira e guardando a minha fé. Que você e eu possamos estar sempre buscando essa direção, essa orientação, diante de tantas situações que estamos vivendo, diante de um mundo que está tão inseguro, tantas coisas, tantas decisões você e eu precisaremos tomar amanhã no nosso trabalho, ou talvez durante essa semana, mas que você não tome uma decisão na sua vida, que você não faça nada, nenhum negócio, sem Ele assinar o contrato com você. Porque quando você assina o contrato com Ele, não tem como dar ruim. Você vai sair dando glórias e exaltando o nome dEle, declarando quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Ele vai te ajudar. Eu não sei como é que você está essa semana, mas se você precisa tomar decisões, não se precipite. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se é uma compra que você tem que fazer, se é uma venda que você tem que fazer, se é alguma coisa que você tem que fechar, olha, não fique preocupado. Faça como o apóstolo Paulo nos ensina: lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança sobre Ele todo o seu estresse, lança sobre Ele toda a tua preocupação, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua vida,
Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar de tudo. E sabe por quê? Porque você é filha, você é filho. E como filha e como filho, Ele te ama, Ele me ama. Você pode erguer as suas mãos e declarar em fé e dizer: Senhor Jesus, eu sei que você me ama, eu sei que você deu a sua vida por mim. Eu estava preocupado, eu estava ansioso, mas agora, ouvindo a sua palavra, eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor fará tudo de bom para minha casa, para minha família, para os meus negócios, porque Tu me amas e Tu queres que eu viva uma vida feliz. Se você estava ansioso, receba essa palavra profética. Se você estava preocupado, viva o dia de hoje. E o dia de hoje Ele está dizendo: eu cuido de você, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua saúde. Sou eu que te mantenho de pé, sou eu que estou sustentando você naquela empresa. Sou eu, o grande eu sou eu que estou te mantendo de pé. Então, basta a cada dia o seu mal. Hoje é o dia de você celebrar, hoje é o dia de você agradecer, hoje é o dia de você dar júbilo, hoje é o dia de você celebrar, porque Ele trouxe você e você entendeu que você é a primícia viva para Ele, e você trouxe a Ele o seu culto racional, você trouxe a Ele a sua vida como cheiro suave, e a sua vida diante dEle está exalando no céu. A unção saindo desse lugar, porque você, como primícia, como sacrifício vivo, veio se ofertar ao amado. Nós nos ofertamos a Ti, amado. Receba-nos como cheiro suave. Então não fique preocupado. O amado quer isso, que você descanse, e Ele vai te surpreender. A vida com Deus é uma vida de surpresas, surpresas boas. Ele sempre vai fazer e abrir um caminho onde não tem. Ele sempre vai enviar um anjo ou uma anja, porque os anjos são assexuados, né? Mas, pastor, quem são esses anjos? Quem são essas anjas? Você, Pedrão. Ele vai enviar você para ser esse anjo, esse mensageiro, essa anja, Rosângela, amanhã, para ser a porta-voz. É para isso que a gente vive, gente. Para a gente fluir na graça, a gente fluir no amor, a gente ser um instrumento vivo dEle, porque para isso existimos, para isso nos mantemos de pé, para isso fomos recriados segundo a imagem e o pensamento dEle. E na medida que você faz isso, sua depressão vai embora. Você, se estava com bursite, você fazia: ué, caramba, eu ajudei aquela senhora, levei a bolsa dela, subi 4 andares aqui do prédio, ela subiu, eu levei a bolsa, cadê a dor? Sumiu. Aquela dor na coluna, caramba, sumiu também, porque eu ajudei aquela senhora a atravessar a rua. Querido, é dando que se recebe, é fazendo pelo Rei que você recebe, e aí você nem percebe. Quando você vai ver, você está de boa, sarado,
feliz da vida, com a conta até zerada, mas feliz da vida, porque Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar nada. Ele cuida dos seus. Ele cuida de você. Isso. E eu te pergunto, adianta ficar preocupado? Adianta ficar estressado? Não adianta. Adianta se aborrecer? Não adianta. Não adianta. Caminhando para o final, gente. Vamos confiar mais em Deus. Ele está acima de tudo, de todas as circunstâncias, de toda a sua vida. E olha, Ele tem poder para alterar esse diagnóstico. Sabe aquele diagnóstico que deram? Ele tem poder para mudar esse diagnóstico. Ele tem poder para dizer para você: olha, eu te dou um coração novo. Eu te dou um rim novo. Eu te dou células novas. Eu te dou um útero novo. Eu te dou alegria. Confie mais nele. Ele está acima de qualquer poder. E lembre-se, a sua vontade vai sempre prevalecer. A nossa oração deve ser: Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? O que o Senhor quer comigo hoje? Jesus, todos os dias, vá ao Evangelhos lá que você vai ver isso, Ele falando. Minha agenda está na mão do Pai. Esse mês agora eu faço 59 anos. Olha, estou te dando uma receita que agora que eu aprendi. Mas tem tanta gente mais nova que eu aqui, ó. Comece a perguntar a agenda dele para você. Vai ser muito mais fácil o seu dia. Vai ser muito mais tranquilo. Mas Marco, amanhã eu tenho que trabalhar de 8 às 5. Tudo bem, levanta, vai trabalhar. Mas nesse trabalho, nesse percurso, em tudo que você vai fazer, pergunte a Ele: Deus, tudo isso que eu estou fazendo é secundário. O que é o principal? Eu quero fazer aquilo que é o principal, que está na tua agenda. E Ele vai mover-te para você cumprir a agenda do Pai. E você vai ver como o seu dia vai ser maravilhoso. Você vai ver como o seu dia vai render, como o seu dia vai ser um dia alegre, porque você não está apenas cumprindo uma obrigação, você está vivendo um propósito. E o propósito que você e eu estamos vivendo é fazer a vontade do Pai. Lembra de Neemias? Colher de pedreiro na mão, espada na outra. Mas ele sabia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai era a reconstrução dos muros. A vontade do Pai era cumprir a profecia que 70 anos estava se concretizando, e o povo, o remanescente de Israel, precisaria retornar para a capital. E Neemias, juntamente com Esdras, entendeu o propósito do Pai. Abriu mão de estar diante do palácio, comendo as iguarias do rei, bebendo o melhor vinho, e chega para o rei e fala assim: rei, como eu vou comer essa comida gostosa se o povo não está comendo nada lá do outro lado, Deus?
Como é que eu vou beber esse vinho gostoso que você me permite beber, se lá o povo de Israel não tem nem o que comer ou beber? E aí ele entende o propósito dele estar servindo ao rei. Aonde você está tem um propósito. Que você reverta o propósito da onde Deus te colocou para exaltar a Ele. Porque tem um propósito onde você está. Tem uma missão para você. Você está entendendo? Diga amém. O sinal específico de Deus não pode ser perdido, gente. Porque Deus está nos indicando e nos mostrando tantas coisas reveladoras nesses últimos dias. Coisas simples, mas tão reveladoras, confirmadas pela sua palavra. E o desejo de Deus é que você desfrute permanentemente dessa paz no seu interior. E isso só será possível se você e eu completarmos e concretizarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só teremos êxito se, como filhos amados, nós buscarmos no Pai o que o agrada, o que o encanta, o que Ele espera de nós. E em obediência à voz do seu Espírito, não titubearmos. Se arrisque, meu irmão, não de forma prematura, não de forma inconsequente, mas se arrisque e descanse, porque no controle da minha e da sua vida está o Senhor. Ele é a sua garantia, Ele é a minha garantia. Se Ele mandar, faça. Se Ele te pedir, dá. Se Ele te ordenar, obedeça, porque você vai ser muito bem sucedido em toda a esfera da sua vida. Quem te garante isso, Marcos? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quando você e eu estamos firmados nela, vivendo o caráter de Deus, tendo a mente de Deus, não esquecendo o nosso propósito, o nosso chamado, quando somos obedientes a Deus e assumimos todo esse compromisso, essa responsabilidade, uau! Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Se mantenha firme. Não perca a sua convicção. Você vai passar por aquelas portas, vozes virão ao teu ouvido dizendo: não é bem assim. Mas olha, você e eu vivemos pela fé. Nós não vivemos pela razão, nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza, é a convicção de fatos que você ainda não está vendo. Se Deus te mandou, não tenha medo. Coloque o pé sobre as águas. Faça em nome do Jeová Jireh, o Deus que provê. Faça em nome do Jeová Shalom, o Deus da paz. E Ele estará com as suas mãos dizendo para você: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor esteja contigo. Se mantenha firme, convicto, certo de que o Senhor está ao teu lado. Concluindo, minha gente, nossas decisões não devem ser motivadas por interesses secundários, nem devem ser o resultado de pressões sociais, ou muito menos de constrangimentos. As nossas decisões devem ser pautadas sobre a boa, perfeita e agradável, soberana palavra de Deus,
vontade de Deus. Não esqueça, você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Eu também não sei, mas Ele sabe. Então viva o dia de hoje intensamente, celebre o nome dEle, louve a Ele, se entregue totalmente a Ele. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele sabe o que está na próxima curva aqui da Figueiredo Camargo para a nossa estrada. E lá na frente, quando você estiver depois da curva, a sua e a minha visão vai ser mais clara. O segredo da felicidade é desfrutar então, gente, essa paz. É ser guiado então por esse Espírito que habita hoje dentro de nós. O Espírito do próprio Cristo que nos rodeia e nos sustenta. E estarmos tranquilos no centro da vontade de Deus. Isso vai ser o melhor para a sua vida. Isso vai ser o melhor para a sua história. Isso vai ser o melhor de Deus para toda a sua existência. Que possamos nos render a Ele, dizendo para Ele: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E as obras que agora eu pratico, eu as pratico para glorificar aquele que deu a vida por mim. Eu convido você a ficar de pé. Terça-feira eu fiz uma oração com a Escola Avance. Eu dei a última matéria para uma das turmas e a gente fez uma oração. E eu quero, junto com você hoje, também fazer essa oração da autoridade que está em nós. E na medida que eu for falando, repita comigo. Depois a gente posta essa oração também para você tê-la no nosso app. E você em todos os momentos, todos os dias você declarar. Então coloque a mão no seu coração e declare comigo: eu sou a nova criatura em Cristo. O meu passado não pode roubar as bênçãos do meu presente, pois agora eu possuo a natureza do Deus vivo. Eu nasci de novo e agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui feito a sua justiça através de Cristo Jesus. Eu posso me aproximar do Pai sem nenhum medo, sem nenhuma hipocrisia, porque Ele me aceita como eu sou. E eu tenho hoje acesso livre ao Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Nele eu possuo a sabedoria e a justificação. Nele eu sou santo, e na sua palavra estou santificado. O diabo não me derrotará. Eu posso superar todas as minhas deficiências, limitações, porque dentro de mim está o Espírito de Jesus. Eu posso ser vitorioso sobre as tentações, sobre o pecado. O caráter de Cristo a cada dia está me transformando, por intermédio da sua palavra, numa pessoa melhor. Em Cristo eu possuo o que necessito para vencer o pecado
a condenação e qualquer outra coisa nessa vida. Não vou sucumbir, porque Deus está comigo. Eu sou vencedor, pois Ele venceu por mim. Eu vou prosperar, porque Ele é a minha prosperidade. Em Cristo eu posso vencer a minha ignorância, superar as minhas limitações, pois Ele é a minha sabedoria. Em Cristo eu posso estar agora diante do Pai, sem medo, porque Ele me justificou. Em Cristo eu recebo a cura na alma, a cura no corpo, a saúde, porque de direito me pertence e Ele conquistou na cruz por mim. Em Cristo Jesus eu posso vencer todos os problemas, todas as dificuldades. Ele é maior que o diabo e os seus anjos. Ele é o Senhor da criação. Em Cristo eu venço as tribulações da vida, as perseguições, as dificuldades, pois por meio dele sou fortalecido, orientado e sustentado. A carne, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os tormentos da vida não irão me paralisar, pois eu deposito a minha vida totalmente nas mãos do Pai. É nele e através dele que eu receberei a sua força e a sua graça, mesmo quando eu me sentir fraco. Essa graça estará superabundando na minha vida, me erguendo, me levantando e me dizendo quem eu sou. Eu sou filho amado, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Em Cristo eu saio desse lugar com toda a autoridade espiritual para vencer todos os males e realizar o meu chamado, servindo a Jesus para a glória de Deus e glorificando o poderoso nome de Jesus através da minha vida. Oh, 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 oh. Você pode erguer as suas mãos e dar graças por essa oração que você fez. Esse é você em Cristo. É assim que Cristo te vê. É assim que Cristo olha para você, como filho amado, como filha amada, altamente favorecido, tremendamente abençoado. E se porventura alguém disser o oposto, declare em fé: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho amado de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Não temos palavras para te agradecer, porque nós sabemos, Senhor, que entendendo esse plano melhor que o Senhor tem para nós, não tem como as trevas nos paralisar. Não tem como nada nos deter, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está ao nosso derredor.
Portanto, nós saímos desse lugar, a sua presença vai conosco, a sua unção vai conosco, o seu Espírito vai conosco. Aonde pisarmos a planta do nosso pé, tu estarás pisando conosco. Maior é o Senhor, e nós queremos fazer aquilo que está no seu coração. Queremos te pedir, Senhor, passe cotonete espiritual nos nossos ouvidos, para ouvirmos a voz mansa e suave do Pai. E que possamos, Senhor, não ter crises em realizar aquilo que o Senhor determinou para nós. Porque como corpo, como igreja, cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós fomos chamados com um propósito. E que possamos alinhar tudo isso para a nossa jornada de vida ser bem-sucedida, com Cristo reinando em nós. E experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você não perca mais esta verdade. Se porventura alguma voz vier dizer outra coisa para você, rechace ela na autoridade do nome de Jesus. Use a autoridade do nome de Jesus, porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que reina em você, maior é aquele que deu a vida por você, maior é Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador. Que Deus te abençoe. Rendido estou.